Olá, eu sou Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos. Impressionado com a audácia da indigência cinematográfica do Fazendão, que tinha certeza de que iria levar um Oscar para casa na noite de ontem. Depois da cerimônia em Los Angeles, fotografaram o comunistinha, que faz pose de ator e que estava pronto para fazer um discurso diante da elite do cinema, exaltando o desgoverno, petralha de ocupação e criticando Jair Highlander Bolsonaro. A foto de alta definição revela onde é que ficou o discurso que ele pretendia fazer. Hoje, 16 de março de 2026, A Gazeta Brasil informa que o presidente Jair Bolsonaro registrou uma evolução positiva no quadro de saúde dele nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star na manhã de hoje. Internado desde a última sexta-feira, Bolsonaro trata uma pneumonia bacteriana bilateral decorrente de um episódio de broncoaspiração. Segundo a equipe médica, os exames laboratoriais apontam para a recuperação da função renal e uma melhora parcial nos marcadores inflamatórios. Os sinais indicam que o organismo do presidente está respondendo favoravelmente ao tratamento com os antibióticos. Agora, mais para o fim da tarde, o Space Liberdade informa que Bolsonaro apresentou melhora e que foi transferido para uma unidade de terapia semi-intensiva. A médica Nise Yamaguchi fez um comentário sobre a situação hospitalar do presidente Jair Bolsonaro. Eu sou a doutora Nise Yamaguchi, imunologista e oncologista, e quero dizer que me causa estranheza dizerem que em uma semana o presidente Bolsonaro vai poder voltar para a reclusão. Ele está no hospital sendo bem atendido, onde deveria estar, com o quadro que tem de psiconeuroendócrino imunologia, onde o sistema imunológico cai absurdamente por uma situação constrangedora de reclusão, de alienação familiar, um paciente de 70 anos, com 8 cirurgias, com aderências, com refluxo, com espasmos de diafragma. Ele necessita de cuidados constantes e sequenciais e jamais poderá voltar em 7 dias para um ambiente onde isso não existe nas condições necessárias. A nota triste do fim de semana relacionado a mais esse grave problema de saúde enfrentado pelo presidente Jair Highlander Bolsonaro foi o comportamento lamentável de um grupinho de Paulo Freireanos com QI 83 ou até menos que isso, que atualmente faz figuração como jornalistas no Distrito Federal. Na porta do Hospital DF Star, para onde Bolsonaro foi levado, o grupinho ficou comemorando a expectativa de morte do presidente de todos os brasileiros, o mesmo presidente que jamais perseguiu essa laia por qualquer coisa que ela fizesse ou dissesse. Uma das participantes, flagrada com o risinho de deboche, virou meme, o que ensejou a publicação de uma frase célebre do professor Olavo de Carvalho, postada por ele mesmo no ano de 2015, quando essa infeliz ainda era uma criança pequena. E a frase é impiedosa, mas absolutamente precisa e verdadeira. Disse Olavo de Carvalho: não custa lembrar, sorriso de deboche é argumento de puta. Na Gazeta Brasil, a informação de que o celular do banqueiro picareta Daniel Vorcaro revela encontros de madrugada com a cúpula do Covil dos 513 picaretas e com os manda-chuvas do Sindicato do Crime Organizado.
Exilado aqui nos Estados Unidos, o deputado federal Alexandre Ramagem gravou um pequeno pronunciamento em que ele faz uma reflexão sobre a podridão do esquema que domina os três poderes do fazendão, dando destaque a um bandido que está sempre em evidência quando o assunto é truculência e corrupção descarada. Palavras como impeachment, delação, até Magnitsky voltaram à pauta. Por que isso? Porque todo mundo sabe que Alexandre de Moraes, um ministro de Suprema Corte, é, na verdade, um grande criminoso. A imprensa sabe, o Ministério Público sabe, os senhores do mercado sabem, o Senado sabe, o próprio STF também sabe. Criaram esse ditador, deram poder absoluto, inconstitucional, ilegal, ilícito, criminoso, para condenar o Bolsonaro, para varrer a direita, sem prova, sem crime, nessa notória injustiça, nessa crueldade sádica. E agora não controlam os absurdos. Estão sendo engolidos pelos crimes desse ditador, que ainda enriquece ilicitamente se utilizando do seu cargo no Supremo. Ironia ou providência, um ministro do Supremo, indicado por Bolsonaro, André Mendonça, é que está mostrando esse grau de criminalidade, inclusive de atentado, agressão física a jornalistas que até pouco tempo passavam pano para esse ditador. Toda essa vinculação criminosa dele, ditador, com comparsa, banqueiro, gangster, de toda essa fraude de crime financeiro de quase 52 bilhões de reais. Para onde que foi esse dinheiro? Eles tinham ainda um sicário, que é o termo para matador de aluguel, para criminalidade pesada, que ainda se matou ou mandaram matar, queima de arquivo, no dia da prisão, por tudo que ele sabia, por tudo que ele deve ter feito. Isso tudo, um ministro do Supremo, com um contrato de advocacia com a remuneração mais cara que já se teve ciência. 129 milhões de reais. Sem processo, sem contato nenhum da esposa, da advogada, com o banqueiro, para um ministro ilicitamente intervir no Banco Central, intervir no BRB e para proteger e blindar o banqueiro criminoso, ainda mandando mensagens de visualização única para não ter registro, cometendo ilícito no dia da prisão do criminoso em uma investigação sigilosa. O Alexandre de Moraes, ele já está em vários crimes. Corrupção, que é receber vantagem devida em razão do cargo, tráfico de influência, usar do prestígio do seu cargo público para influenciar decisões em benefício privado, a advocacia administrativa, que é patrocinar interesse privado perante a administração pública, prevaricação, retardar ou deixar de praticar ato de ofício para satisfazer interesse privado, violação de sigilo funcional, revelar fato sigiloso, que é conhecido em razão do seu cargo, obstrução de justiça, impedir, embaraçar a investigação, tentativa de bloquear prisão, além de conflito de interesse, dano ao erário, enriquecimento ilícito, violação de princípios, improbidade administrativa. E ainda tem mais para vir. Tem mais celulares a serem periciados. O Vorcaro continua preso por decisão do André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux, porque tem farto conjunto probatório. E ainda a tentativa de obstruir as investigações. Abre-se agora sim a possibilidade de delação. Já outros ministros do STF aparentam querer blindar o criminoso, com a ajuda do PGR, chefe maior do Ministério Público, Paulo Gonet, e do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. O povo é o legítimo senhor do Congresso e dos tribunais, não para derrubar a Constituição, mas para derrubar os homens que a pervertem. Essa frase, tão atual, tem quase 2 séculos. Demonstra que a vigilância e a defesa da sociedade tem que ser constante, cotidiana, diária. Não se pode, para essa situação,
Tem que esperar até que o Flávio Bolsonaro, próximo presidente, tome posse. Não podemos esperar até a mudança de um novo PGR, chefe do Ministério Público. Também a mudança de um presidente do Senado. É exatamente isso que esse sistema quer. Quer tempo para que essas ações devidas, necessárias, contra essa criminalidade não aconteçam. Os senadores de hoje são 81, 3 para cada estado, um cargo de tamanha importância, de um dos poderes da nossa República. Se vocês, senadores, não fizerem nada ainda esse ano, é porque vocês, de fato, são cúmplices, subservientes, não cumprem seu elementar dever constitucional. E ainda os membros do Ministério Público, de todos os cantos do Brasil, promotores de justiça, procuradores da República, procuradores nos tribunais, todos com a nobre atribuição constitucional de zelar, de ser o fiscal de toda a lei, de ser o pilar do sistema acusatório. Se vocês anuírem com esses blindadores de criminosos, vocês também não merecem sua cadeira institucional, nem a caneta que exercem. Agora, é sempre bom lembrar, já que Alexandre Ramagem mencionou o vigarista Daniel Vorcaro, que esse gangster mineiro acessou dados sigilosos do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e até mesmo do FBI, segundo a PF informou ao meliante togado incrivelmente crente do pé quente. Pois é, mas a urna eletrônica ninguém invade. Chupa, FBI! A ADEG informa. Sai Darren Beatty, entra Marco Rubio. Pois é, continuam os rumores de que o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio possa ir ao Fazendão, substituindo Darren Beatty, o conselheiro do presidente Donald Trump para o Brasil, que é crítico do maior ladrão da história do Brasil e do satânico psicopata golpista lobista. Como se sabe, Darren Beatty pediu para se reunir com Crasso Nunes Marques, que vai virar cacique do TSE em junho para as eleições deste ano. Segundo se informa, Nunes Marques teria aceitado discutir o processo eleitoral. Mas o encontro não vai ocorrer porque o cachaceiro vigarista fraudador de eleições proibiu a entrada de Beatty. Além disso, a agenda de Darren Beatty previa um encontro com Flávio Bolsonaro e uma visita a Jair Bolsonaro, que está sequestrado. Visita essa proibida de antemão pelo satânico psicopata golpista lobista, depois de aconselhado pelos itamaratecas, que levantaram a hipótese de uma possível ingerência externa. A pergunta que não quer calar é: será que o chefe da quadrilha Petralha, que circula bêbado pelos corredores do Planalto, vai ter peito para impedir a entrada do secretário de Estado norte-americano no Fazendão? Pois é hora de comprar pipoca e Coca-Cola para aguardar as cenas dos próximos capítulos. Enquanto você vê na tela a foto desses dois indivíduos em atitude altamente suspeita, vale refletir que as verdadeiras mulheres, equipadas desde o nascimento, com vagina, útero e ovários, afirmam que possuem poucos espaços na política. O que não se consegue entender é que, mesmo assim, elas continuem permitindo que esses poucos espaços disponíveis para elas sejam retirados por alguém que quer proibir que elas, as verdadeiras mulheres, falem que são mulheres na essência. No Space Liberdade, a notícia de que a Justiça suspendeu uma lei do governador Inganês Rocha que destinava imóveis públicos do Distrito Federal para contenção da crise do BRB, o Banco de Brasília, envolvendo o bando Master. Com isso, a liquidação do BRB pode se tornar realidade, ou seja, o BRB pode ir mesmo para a cucuia. O mercado está aguardando uma decisão sobre taxa de juros em meio à guerra no Oriente Médio. A alta do petróleo e do dólar amplia a incerteza
antes da reunião do Copom. E enquanto você aguarda, não custa nada se lembrar dessa notícia de 17 de março de 2022, atualizada no dia 30 de maio de 2022, que diz que os meliantes togados do inútil, corrupto e caríssimo Tribunal Superior Eleitoral consideravam crime diminuir o preço dos combustíveis em ano eleitoral. Você sabe que 2026 é ano eleitoral? Você sabe o que é que a quadrilha petralha que fraudou criminosa e descaradamente a eleição de 22 está fazendo agora? Pois é, o pau que bate em Chico não parece ser o mesmo que bate em Francisco, no Fazendão. Durante o Fórum Econômico de Madrid 2026 da capital espanhola, o presidente argentino Javier Milei disparou críticas ao premier espanhol e disse que Donald Trump está derrotando o socialismo. Esta não foi a primeira vez que Milei se referiu ao líder espanhol Pedro Sánchez nesses termos. Em anos anteriores, no mesmo fórum, o chefe de governo argentino descreveu Sánchez como um bandido e chamou a esposa dele de corrupta. Os Estados Unidos e a China realizam uma nova rodada de negociações comerciais em Paris. A informação foi dada por um funcionário do Tesouro norte-americano. Mas o portal Conservatism and Elegance, da Thazy Smith, informa que a União Europeia rejeitou o apelo do presidente Donald Trump por apoio naval aliado para garantir a segurança do Estreito de Hormuz, dizendo que esta não é uma guerra europeia e basicamente dizendo aos Estados Unidos que os norte-americanos estão lá por conta própria. Ninguém quer se envolver ativamente nesta guerra. Ao saber da recusa, o presidente Donald Trump zombou abertamente dos aliados, entre aspas, dos norte-americanos, que se recusam a ajudar os Estados Unidos a proteger o Estreito de Hormuz. Trump disse que, abre aspas, quer dizer que por 40 anos estivemos protegendo vocês e vocês não querem se envolver em algo tão insignificante? Poucos tiros serão disparados, porque eles não têm muitas balas sobrando. Mas eles disseram, preferimos não nos envolver. Nós os protegeremos, mas se precisarmos deles, eles não estarão lá para nos ajudar. Eu sei disso há muito tempo. Fecha aspas. Em meio a novos ataques, Donald Trump descartou um acordo com o Irã, dizendo à NBC News, abre aspas, sem condições. Eles querem chegar a um acordo, mas eu não quero fazê-lo porque as condições ainda não são suficientemente boas. Fecha aspas. No Space Liberdade, a informação de que os Estados Unidos lançaram hoje um mega ataque contra Teherã, a capital iraniana. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqi, afirmou que o novo líder supremo do Irã está com boa saúde e que o Zé Turbante administra o país com firmeza. Tudo isso em meio a crescentes questionamentos sobre o bem-estar físico de Mojtaba Khamenei. Uma semana após a nomeação dele como líder supremo do Irã, Khamenei ainda não foi visto nem ouvido, o que levanta sérias dúvidas sobre a saúde dele. A primeira suposta mensagem de Mojtaba foi lida na televisão estatal por uma apresentadora. E enquanto o ministro fala, mas não prova, que o Zé Turbante esteja vivo, notícias como essa circulam pelas mídias sociais. Um perfil do Mossad, na língua farsi, falada no Irã, informa que Mojtaba Khamenei está no colo do capeta. Neste outro informe, que cita fontes dos jornais The New York Times e The Sun, o novo Zé Turbante estaria em coma profundo ou letal, com a perna ou pernas
completamente cortadas e ferimentos gravíssimos de perfuração do fígado e do abdômen. O que parece mais sensato a essa altura é que os terroristas da ditadura islâmica forneçam uma curta gravação de vídeo do novo Zé Turbante para acabar com todos esses rumores, da mesma forma que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez durante o fim de semana, eliminando a conversinha mole de que ele teria sido ferido ou estaria desvivo. Para complicar ainda mais as coisas, surge agora a notícia de que na semana passada, Donald Trump caiu na gargalhada ao ser informado que a inteligência dos Estados Unidos indicou que o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, pode ser gay. O New York Post, em matéria de hoje, publicou a informação obtida através de 2 oficiais da inteligência e uma pessoa próxima à Casa Branca. Ao que consta, o Mojtabão teve um relacionamento sexual de longo prazo com o tutor de infância dele. O pai dele, o Zé Turbante Ali Khamenei, que agora está lá no mármore do inferno, temia que Mojtaba não tivesse aptidão para governar a República Islâmica exatamente por esse motivo, segundo o New York Post. A informação é conhecida dentro do Irã desde 2024, um país onde o homossexualismo é considerado ilegal e a sodomia é considerada crime capital, punida com enforcamentos nas praças públicas em guindastes de construção. Enfim, até agora ninguém sabe onde Mojtaba foi parar. Só se conhece o líder de papelão, atualizado agora para o Mojtaba gay. Esse é um mundo muito estranho. Não se pode confiar nem nos ayatolás. O Irã prendeu 20 pessoas acusadas de enviarem informações a Israel. Teherã afirmou que detidos compartilharam detalhes sobre localização de instalações militares e de segurança. Na Gazeta Brasil, a notícia de que um drone atingiu um tanque de combustível e paralisou o funcionamento do aeroporto internacional em Dubai. Uma base militar da Itália e dos Estados Unidos no Kuwait foi alvo de ataque com drones. Uma aeronave militar italiana foi destruída, mas os soldados estão em segurança. O contingente havia sido reduzido depois do aumento da tensão na região. E em Roma, o Papa Leão XIV pediu um cessar-fogo no Oriente Médio e denunciou a violência horrível. O pontífice apelou pelo fim da guerra e ofereceu orações a todos aqueles que perderam entes queridos. Os Estados Unidos estão alertando o desgoverno Petralha de ocupação sobre a participação chinesa no mega terminal de Santos. O cônsul norte-americano em São Paulo, Kevin Murakami, mandou um recado ao Planalto dizendo que uma eventual vitória de uma empresa chinesa no leilão de um mega terminal no Porto de Santos pode comprometer a soberania nacional e estremecer as relações com o presidente norte-americano Donald Trump. E mais uma coisinha. Eu não sei se você está sabendo, mas o novo Zé Turbante iraniano, homem muito santo, já foi ao Reino Unido 4 vezes para se tratar de impotência sexual. Não é piada não, é sério. Por isso é que é legal curtir esses ayatolás. Eles odeiam o Ocidente infiel até que o Bilal deles para de funcionar. O sujeito tem um problemão nas mãos. E quando ele chegar ao paraíso, se é que ele já não está lá, né? Pelo visto ele vai virar para as 72 virgens e dizer: será que não dá pra gente apenas conversar? Até a próxima.
sendo informado da existência de um novo verbo na língua portuguesa. É o verbo impostos, uma criação dos paulo-freireanos de QI 83, que infestam o Ministério da Deseducação, dominado pela quadrilha petralha semi-analfabeta que fraudou a eleição para instalar um ladrão no Planalto. Pois é, e o verbo impostos é conjugado assim: eu pago, tu pagas, ele desvia. Nós pagamos, vós pagais, eles roubam. Hoje, 17 de março de 2026. A Gazeta Brasil traz a informação de que o presidente Jair Highlander Bolsonaro, de 70 anos, manteve melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas, com uma nova queda nos marcadores inflamatórios, segundo o Hospital DF Star, em boletim médico divulgado hoje. De acordo com o documento, Bolsonaro segue em recuperação de broncopneumonia bacteriana bilateral e foi transferido da UTI para a unidade semi-intensiva, que exige menos cuidados urgentes, na tarde de ontem. Ele segue em tratamento com antibiótico terapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento, segundo o boletim. Na bandalheira que tomou conta das instituições do Fazendão como um todo, especialmente dos três podres poderes, a cada pena que se puxa vem uma galinha inteira, às vezes todo o galinheiro. Nesta notícia do Pasquim Folha de São Paulo, você pode ficar sabendo por que o homúnculo paraibano metade guaxinim, que preside o covil dos 513 picaretas, sente tanta dificuldade em pautar uma CPI do bando master. Ele e a corrupta família dele, nesse caso, tem pelo menos 22 milhões de motivos. A Folha informa que o bando master emprestou pelo menos 22 milhões de reais para Bianca Medeiros, cunhada do homúnculo paraibano, em março de 2024. Aí é muito difícil, sem dúvida, instaurar uma CPI para revirar as transações de quem foi tão generoso. O Space Liberdade informa que o terrivelmente crente do pé quente assumiu a relatoria do pedido de prorrogação da CPMI do INSS. Segundo a revista Oeste, a Polícia Federal iniciou a retirada dos equipamentos e documentos ligados ao banqueiro vigarista Daniel Vorcaro, ex-controlador do bando master, que estavam armazenados na sala-cofre da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. A ação ocorreu na tarde de hoje. A medida cumpre decisão do terrivelmente crente do pé quente, que integra o Sindicato do Crime Organizado. Ele suspendeu o acesso do colegiado ao material e determinou uma nova triagem dos dados apreendidos. A determinação ocorreu como parte de uma investigação que busca identificar qual deputado, senador ou assessor violou o sigilo funcional ao vazar os dados sigilosos em poder do colegiado. Mesmo com as restrições, alguém teria entrado no local com óculos equipados com uma câmera acoplada. Na Gazeta Brasil, a informação de que a Polícia Federal afirmou que o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, recebeu cerca de 4 milhões de reais no esquema de descontos indevidos aplicados sobre aposentadorias e pensões em todo o Fazendão. De acordo com as investigações, os repasses ocorreram entre 2023 e 2024, período em que Stefanuto comandava o órgão. Ele foi demitido em abril de 25.
A análise dos extratos bancários indica que os valores teriam sido transferidos a Stefanuto a partir de contas ligadas à advogada Cecília Rodrigues Mota, presa hoje, lá no estado do Ceará. A decisão também aponta possíveis pagamentos indiretos a pessoas próximas de Stefanuto, incluindo despesas como hospedagens e passagens aéreas em nome de um assessor direto. O lamentável episódio ocorrido no fim de semana que passou, quando um grupinho de jornalistas paulo-freireanos de QI 83 ou inferior ficou fazendo chacrinha na porta do hospital DF Star, comemorando a expectativa da morte do presidente Jair Highlander Bolsonaro. Isso é a materialização da crônica do desastre anunciado, uma vez que a educação brasileira só prepara asnos militontos como esses, que invariavelmente acabarão ocupando postos de algum destaque. O professor Olavo de Carvalho, há muito tempo, já fazia esse diagnóstico tranquila e certeiramente. A pior coisa da vida é você ser julgado por uma pessoa incapaz. Os retóricos romanos distinguiam os vários tipos de discursos, que eles chamavam de gêneros. E o discurso que você faz para um juiz inepto, por exemplo, o tribunal, você está falando, mas o juiz é horroroso, um cretino desse. Então você não consegue explicar para ele qual é o problema. Você conseguir fazer isso era o tipo mais difícil de discurso retórico que existia. Eles chamavam de gênios admirável, é o gênero admirável do discurso. Você consegue fazer isso, você é um gênio da retórica. Então, é quase impossível. É mais fácil você explicar para um sujeito que é seu inimigo, o cara que te odeia, do que explicar para um burro. E o problema do Brasil é burrice, gente. Essa coisa dos analfabetos funcionais, que são anualmente postos em circulação pelas universidades, é uma coisa que nunca aconteceu no mundo e que isso é a causa de todos os problemas brasileiros. Todos. Por quê? Por que as pessoas não conseguem resolver? Porque são incapazes. E o número de incapazes é excessivo. Se você tem 50% de analfabetos funcionais, não quer dizer que os outros sejam gênios. Podem ser pessoas capazes de ler e mais nada. Então, isto é uma calamidade. Isto é pior do que a roubalheira, pior do que a corrupção, pior do que o crime, porque isso é a causa de tudo. Acontece coisa ruim porque as pessoas são burras. A Polícia Federal deu 15 dias para que Eduardo Bolsonaro explique o abandono de cargo. Como ele está fora do fazendão e com um paradeiro considerado incerto, o ex-deputado foi citado pela Polícia Federal em decisão publicada no Diário Oficial da União. Na Gazeta do Povo, a informação de que o Banco Central decretou hoje a liquidação extrajudicial do Banco Master Múltiplo S.A., que fazia a gestão do Will Bank e que tentou se salvar no ano passado em meio à liquidação da instituição financeira principal. Essa patuscada de fim da escala 6x1, uma ode à preguiça, um salve à indolência que esse desgoverno petralha de ocupação ilegítimo tenta emplacar, ainda mais em ano eleitoral, tem como objetivo cristalizar a conquista de votos de uma população transformada em desocupados profissionais, viciada no Bolsa Esmola. A economista Rita Mundim fala sobre este assunto, sobre o fazendão e sobre o vigarista, que quer ver essa imbecilidade virar realidade para acabar de dizimar com a economia brasileira. Assista e tire as suas próprias conclusões. O grande problema do Brasil são as narrativas. Nós somos um país pobre. Enquanto a gente não tiver um governo que assuma a nossa pobreza e que tente transformar a pobreza em prosperidade, a única forma que você tem de transformar pobreza em prosperidade é trabalho. Então você tem um país com partidos trabalhadores incentivando as pessoas a não trabalhar. Então, como que nós vamos reverter uma realidade e essa herança histórica de um cara chamado Getúlio Vargas, que acabou com o Brasil no século passado e deixou um neto chamado Lula? Então, o Getúlio Vargas e o Lula criaram a cultura de que o Estado é o pai, é a mãe, é tudo. Só que as pessoas não têm educação para entender que quem financia o Estado é quem trabalha. E se você não trabalhar, quem é que vai pagar a máquina? Uma máquina inoperante e corrupta. Então, se a gente não colocar na cabeça das pessoas que o PIB, Produto Interno Bruto,
é a soma de bens e serviços produzidos, que se não houver produção não existe riqueza, nós não podemos fechar. O Brasil está fadado a ser um país pobre, miserável. Nós estamos empobrecendo a cada ano, exatamente pela cultura do Estado, de um Estado que é sustentado cada vez por uma classe trabalhadora menor. Então, como que nós vamos discutir 6x1 num país pobre? Se a gente for para um país rico, desenvolvido, ok. Mas aqui, gente, nós temos que trabalhar e muito para revertermos o quadro que nós estamos. E nós chegamos nesse quadro pelos governos populistas do PT que prevaleceram até aqui. A Justiça do Distrito Federal suspendeu provisoriamente a lei que autoriza a capitalização do BRB, o Banco de Brasília, por meio da venda de imóveis do governo. O juiz Daniel Eduardo Carnacchione citou possíveis riscos ao patrimônio público e dúvidas sobre as regras de governança da instituição. A legislação previa a utilização de 9 imóveis públicos avaliados em 6 bilhões e 400 milhões de reais para compor um fundo imobiliário ou servir de garantia em operações de crédito. Ricardo Capelli, Rodrigo Hollenberg, Cristóvão Buarque, Deise Amarílio e Rodrigo Dias assinaram a ação judicial. A Assembleia Geral marcada para esta quarta-feira, dia 18, está mantida, segundo o juiz, inclusive para a apresentação de relatórios financeiros que permitam avaliar o grau de comprometimento da liquidez do banco. O BRB enfrenta um rombo financeiro depois da compra de carteiras de 12 bilhões e 200 milhões de reais do bando Master. A instituição ainda busca empréstimos e planeja uma oferta de ações para arrecadar outros 8 bilhões e 860 milhões de reais. O plano de reestruturação é urgente, pois o banco deve publicar o balanço do quarto trimestre de 2025 até o dia 31 de março. A lista de imóveis da proposta inclui a Gleba A, na Serrinha do Paranoá, uma área de proteção ambiental que gerou críticas de ambientalistas e representação no Ministério Público. No Space Liberdade, a notícia de que o presidente Donald Trump está muito frustrado e pensando seriamente em retirar os Estados Unidos da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Segundo ele, os Estados Unidos gastaram muitos e muitos trilhões de dólares ao longo dos anos para garantir a segurança europeia. Mas os países europeus são incapazes de prestar ajuda quando necessário. Enquanto isso, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, reagindo à negativa dos países europeus em ajudar os Estados Unidos, especialmente para não desagradarem o enorme contingente islâmico que tomou conta da Europa, chamou todos de idiotas e disse que, se alguém pensa que a União Europeia ou a Europa como um todo possa se defender sem os Estados Unidos, que continue sonhando. No Space Liberdade, a informação de que Israel afirma que irá perseguir, encontrar e neutralizar o Zé Turbante iraniano Mojtaba Khamenei. No entanto, executar essa tarefa deverá ser mais difícil do que parece. Relatos de diversas fontes dão conta de que o novo Zé Turbante iraniano estaria se recuperando de uma cirurgia em um hospital de Moscou, sob a proteção pessoal de Vladimir Putin. Várias fontes, incluindo NDTV, Kyiv Post e o jornal kuwaitiano Al Jarida, relatam que Mojtaba Khamenei foi secretamente transportado de avião de Teherã para Moscou em uma aeronave militar russa no dia 12 de março, após Vladimir Putin ter oferecido pessoalmente tratamento médico durante uma ligação com o presidente iraniano Massoud Pezeshkian. A resposta do Kremlin, quando questionado, é: nunca comentamos esse tipo de relatório. Essa não negação é a confirmação.
Mojtaba foi ferido no dia 28 de fevereiro, durante os ataques iniciais que desviveram o pai dele. O New York Times, a CNN e The Guardian noticiaram fratura no pé, hematomas ao redor do olho esquerdo e lacerações faciais. O embaixador do Irã no Chipre descreveu ferimentos na perna, braço e mão. Relatos não verificados mencionam possíveis lesões abdominais. Ele não apareceu em público desde a nomeação dele, no dia 8 de março. A única comunicação confirmada dele foi uma diretriz por escrito: o bloqueio do Estreito de Hormuz continua. Pois veja só, os Estados Unidos gastaram 16 bilhões e 500 milhões de dólares e realizaram 15 mil ataques de precisão para decapitar a estrutura de comando do Irã. O resultado: o homem que eles feriram agora se recupera em uma instalação ligada a uma das residências presidenciais de Putin, protegido pela segurança militar russa, enquanto o exército descentralizado dele continua controlando o Estreito de Hormuz a partir de ordens permanentes que ele nem precisa emitir. Foi exatamente para isso que a chamada doutrina mosaico foi construída. 31 comandos provinciais, pacotes de contingência idênticos e lacrados, distribuídos anos antes da primeira bomba cair. Regras uniformes: interditar adversários, permitir passagem a aliados autorizados. O Comando Naval da Guarda Revolucionária da província de Hormozgan opera o estreito de forma independente. Verificação por rádio, checagem de transponder AIS, confirmação de bandeira. Sem necessidade de ligação para Teherã, nem para Moscou. O sistema foi projetado para funcionar sem um líder supremo, e ele está funcionando sem um líder supremo. De uma cama de hospital a 2.500 quilômetros de distância, a presença física de Mojtaba é estrategicamente irrelevante. Os pacotes não precisam da assinatura dele. Os comandos provinciais não precisam da voz dele. As minas nas rotas de navegação não precisam da aprovação dele. O ponto de estrangulamento autorizado que está sufocando a cadeia global de suprimentos de fertilizantes opera no piloto automático, codificado há 2 décadas por um general que entendeu que a arquitetura militar mais resiliente é aquela que não depende de liderança para se sustentar. O cálculo de Putin é igualmente preciso. Oferecer asilo médico ao líder ferido de um Estado em guerra com os Estados Unidos não custa nada à Rússia e compra tudo. Sinaliza a Teherã que Moscou está ao lado do regime. Sinaliza a Washington que qualquer escalada tem um gatilho russo. Sinaliza a todas as capitais não alinhadas que assistem a essa guerra que os Estados Unidos podem destruir a infraestrutura militar de um país e ainda assim não controlar o resultado, porque o resultado está sendo gerenciado a partir de um hospital em Moscou e de uma estação de rádio em Hormozgan. Os 330 milhões de dólares em drones Reaper abatidos sobre o Irã estavam mirando uma estrutura de comando. A estrutura de comando está em Moscou. O bloqueio está em Hormuz. E as moléculas de fertilizante, das quais 4 bilhões de pessoas dependem, continuam presas atrás de um sistema de permissão que não responde a ninguém que possa ser encontrado, alcançado ou bombardeado. A guerra destruiu o líder, não destruiu a doutrina. E a doutrina não precisa do líder. O Space Liberdade informa que o presidente da Argentina, Javier Milei, formalizou a saída do país da famigerada Organização Mundial da Saúde. A Gazeta Brasil traz a informação de que a saída do presidente cubano Miguel Díaz-Canel do poder é um dos principais pontos nas negociações que Estados Unidos e o regime de Havana vêm mantendo sobre o futuro político da ilha, segundo informações obtidas pelo jornal The New York Times.
De acordo com fontes consultadas pelo jornal, a administração do presidente Donald Trump deixou claro que nenhum acordo será possível enquanto Díaz-Canel permanecer à frente do governo cubano. Até o momento, os norte-americanos não exigem o fim imediato do sistema comunista, nem medidas diretas contra a família Castro, que ainda controla setores estratégicos do país. A estratégia de Washington se concentra em forçar uma mudança na cúpula do regime, sem desmantelar imediatamente o modelo comunista que governa Cuba há mais de 6 décadas. Na Gazeta do Povo, a afirmação de Donald Trump de que seria uma grande honra para ele tomar Cuba, em meio às tensões entre os dois países pelo bloqueio energético contra a ilha. E mais uma coisinha. Hoje em dia, no Fazendão, é preciso que as crianças aprendam desde cedo essas 4 frases fundamentais. Meninos usam azul, meninas usam rosa, ladrões usam vermelho, ditadores usam toga. Até a próxima. Vendo a diferença nas situações do Irã e do Fazendão. O Irã tem sido atacado recentemente por drones, enquanto o Fazendão é atacado há várias décadas por ladrones. Hoje, 18 de março de 2026, é o dia do biodiesel, o dia do maqueiro, o dia do Sloppy Joe, o dia da reciclagem, o dia dos irmãos gêmeos, o dia da imigração judaica, o dia dos momentos embaraçosos e o dia da valorização do motorista de transporte público. O médico cardiologista Brasil Caiado afirmou hoje que o presidente Jair Highlander Bolsonaro apresentou uma evolução no quadro, apesar da melhora ainda ser lenta. O presidente de todos os brasileiros continua na unidade de terapia intensiva do Hospital DF Star, em Brasília, sem previsão de alta. Ele foi internado na última sexta-feira pela manhã para tratamento de uma pneumonia bacteriana aguda decorrente de um episódio de broncoaspiração. Bolsonaro, que está sequestrado na Papudinha pelos fraudadores da eleição de 22, passou mal e precisou ser levado ao hospital, onde permanece medicado com antibióticos e é acompanhado pela equipe médica. E o caldo vai engrossando. O portal Metrópolis informa que o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, afirmou que tem a confirmação oficial de que mensagens do ex-dono do Bando Master, Daniel Vorcaro, foram trocadas com um número oficial do Sindicato do Crime Organizado, que atua ilegalmente nas dependências do antigo STF na Praça dos Três Poderes. Segundo o congressista, só falta saber com quem estava o telefone no momento da troca de mensagens. O senador Carlos Viana afirmou durante o programa Roda Viva da TV Cultura na segunda-feira que, abre aspas, o número que aparece naquela mensagem é um número funcional do Supremo. Cabe agora, se nós tivermos essa condição na investigação, que o Supremo nos responda com quem estava aquele número de telefone no momento em que o Vorcaro manda a mensagem. Fecha aspas.
Viana disse que pretende oficiar o sindicato do crime para que a Pocilga esclareça quem era o meliante togado que usava o telefone. As mensagens são atribuídas ao satânico psicopata golpista que nas horas vagas atua ou atuava, como você sabe, como lobista de Daniel Vorcaro, mas ele nega ter conversado com o banqueiro Picareta. O senador também argumentou que o satânico psicopata golpista lobista deveria estar afastado das funções até o fim das apurações sobre o caso Master. Ele destacou que, abre aspas, em qualquer país sério, o ministro Alexandre de Moraes estaria afastado do cargo até que a investigação terminasse e nós determinássemos se ele tem culpa ou não nessa história. Fecha aspas. Na Gazeta Brasil, a notícia de que o meliante togado incrivelmente crente do pé quente recebeu o advogado José Luiz Oliveira Lima, que passou a defender o banqueiro Picareta Daniel Vorcaro, dono do bando Master. Durante o encontro foi mencionada a possibilidade de um acordo de delação premiada. Conhecido como Juca, o novo advogado assumiu a defesa no lugar de Pier Paolo Bottini, que deixou o caso alegando motivos pessoais. A mudança ocorre em meio a rumores de que Vorcaro pode optar por colaborar com as investigações. Por outro lado, o jornalista Mário Sabino levanta uma questão baseado na notícia que circula de que Daniel Vorcaro estaria querendo fazer uma delação pela metade, entregando políticos e deixando os meliantes togados do sindicato do crime de fora. Para Mário Sabino e para o resto das torcidas do Flamengo e do Corinthians, meia delação é delação de mentira. Ele acrescenta que o terrivelmente crente do pé quente tem se mostrado firme na convicção de que o sindicato do crime organizado precisa ter a credibilidade resgatada pela punição exemplar de todos os implicados com Daniel Vorcaro. Enquanto isso, cresce vertiginosamente o consumo de Rivotril no Planalto Central do Fazendão. O ex-secretário executivo do Ministério das Comunicações e chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, publicou hoje na plataforma X que corre uma boataria em Brasília sobre uma ordem de prisão contra um poderoso ministro do governo, ainda não identificado, conforme a revista Veja noticiou há 10 dias. O delator teria gravado o tal ministro pedindo dinheiro em solo norte-americano. O Departamento de Estado norte-americano teria enviado documentação oficial ao desgoverno Petralha de ocupação, exigindo o cumprimento da prisão. Fábio Weingarten diz que as próximas horas serão bombásticas. O Space Liberdade informa que o Bubina, amigo do amigo de meu pai, negou veementemente hoje qualquer intenção de se licenciar ou de renunciar ao cargo no Sindicato do Crime Organizado. A declaração foi dada ao SBT News após rumores de que o Palácio do Planalto estaria articulando o afastamento dele para preservar a imagem da Pocilga. A negativa do Bubina ocorreu depois que a colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, que é o diário oficial da criminalidade petralha, publicar que o atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele, estaria tentando convencê-lo a pedir licença do cargo. A pressão sobre o amigo do amigo de meu pai se intensificou nas últimas semanas por causa do avanço das investigações da Polícia Federal sobre o bando Master. O Bubina foi citado em diversas conversas com o banqueiro vigarista Daniel Vorcaro, dono da instituição, que foi preso no início do mês. E, na Paraíba, o Rodrigo Lima, professor de Marketing e Ciências Políticas, está querendo saber onde é o bairro de João Pessoa, em que a cunhada do homúnculo Guaxinim está construindo com os 22 milhões de reais do bando Master. Eu não vou mentir, que faz 5 dias que eu estou aqui procurando qual é o cemitério
terreno do cemitério que a cunhada de Hugo Mota comprou com 22 milhões. Inclusive não achei um bairro em João Pessoa nenhuma. Vim ver se eu encontrava no shopping também. E outra coisa, eu quero saber também aonde é o bairro que a cunhada de Hugo Mota vai construir, né? Qual o bairro por 22 milhões, né? Que a cunhada de Hugo Mota ganhou aí do Banco Master. Então, gente, não sei, tô aqui rodando, faz 5 dias que tô aqui sem dormir, vou sair no meio da rua aqui agora para saber onde é que tá esse bairro e onde tá esse cemitério, para saber onde foi esse dinheiro, 22 milhões. Até porque eu quero morar nesse bairro, viu? Perguntar a pessoa que conheceu o Mota aí, mandem entrar em contato comigo. Eu quero morar com esse bairro, inclusive. Eu quero saber qual é o nome do bairro, tá bom? Obrigado, gente. Se você souber, avise a ele. O Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, decidiu hoje manter a taxa básica de juros do país sem mudanças. A decisão já era esperada pelo mercado e ocorre em meio a preocupações com a inflação acima do esperado, sinais mistos no mercado de trabalho e os impactos de um conflito no Oriente Médio. A taxa de juros foi mantida na faixa de 3,5% a 3,75%. Esse índice influencia diretamente o custo de empréstimos para empresas e para consumidores, além de afetar toda a economia norte-americana. De acordo com as projeções divulgadas, a expectativa é de que um possível corte ainda neste ano ocorra e outro em 2027. Parte dos integrantes do comitê, no entanto, acredita que os juros devam permanecer como estão até o fim de 2026. E eu, mais uma vez, chamo a sua atenção para a minha premente necessidade de ajuda. O portal Conservatism and Elegance informa que o ministro da inteligência do regime iraniano, Esmail Khatib, foi despachado para um encontro com 72 virgens no paraíso. Ele é o terceiro alto funcionário com CPF cancelado em menos de 48 horas. A Gazeta do Povo informa que forças dos Estados Unidos atacaram ontem bases fortificadas de mísseis de cruzeiro antinavio do Irã no Estreito de Hormuz, usando as potentes bombas de penetração GBU-72. O Comando Central das Forças Armadas Norte-Americanas, CENTCOM, publicou a informação na rede social X. De acordo com o CENTCOM, os mísseis iranianos alvejados poderiam ser usados contra navios que transitam pelo estreito, considerado uma das rotas marítimas mais importantes do mundo para o transporte de petróleo e gás. A passagem tem sido alvo de tensão desde que o Irã passou a ameaçar atacar embarcações ligadas aos Estados Unidos, Israel e países aliados. Além disso, na tarde de hoje, bombardeiros B-52 decolaram do Reino Unido rumo à ditadura islâmica iraniana para mais uma onda de lançamento de bombas devastadoras. O presidente Donald Trump, profundamente frustrado com a rejeição dos europeus, publicou hoje na plataforma Truth Social, pertencente a ele, uma reflexão onde ele diz que, abre aspas, eu me pergunto o que aconteceria se acabássemos de vez com o que resta do Estado terrorista iraniano e deixássemos que os países que o utilizam, nós não, fossem responsáveis pelo chamado Estreito. Isso faria com que alguns dos nossos aliados, entre aspas, não responsivos, entrassem em ação e rápido. Fecha aspas. A mais recente conversa para boi dormir vinda do Irã, segundo a Gazeta Brasil, dá conta de que o novo Zé Turbante Supremo, Mojtaba Khamenei, que segundo se informa está em coma, afirmou hoje que os responsáveis pelo despacho de Ali Larijani para o mármore do inferno pagarão com sangue. A declaração foi divulgada nas redes sociais e repercutida por veículos iranianos um dia após o governo confirmar a eliminação do alto funcionário.
Larijani, considerado um dos nomes mais influentes do regime, desviveu em um ataque atribuído a Israel na região leste de Teherã. Segundo o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, ele estava acompanhado do filho, de assessores e de seguranças, que também foram despachados para o colo do capeta na ação. Na Gazeta do Povo, a informação de que a Rússia está aumentando a colaboração com o regime do Irã durante a guerra com os Estados Unidos e Israel, por meio do fornecimento de imagens de satélite e de tecnologia de drones para tornar os ataques iranianos mais assertivos. Fontes consultadas pelo Wall Street Journal disseram hoje que o apoio de Moscou tem dois objetivos centrais: manter o Irã forte por mais tempo na guerra, enquanto prolonga o conflito e se beneficia militar e economicamente. O governo do presidente salvadorenho Nayib Bukele aprovou uma reforma constitucional para permitir a imposição de prisão perpétua a condenados por assassinato, estupro ou terrorismo, reforçando a política de linha dura contra o crime organizado e as gangues que dominaram o país por décadas. A proposta altera o Código Penal, a Lei Penal Juvenil e a Lei contra Atos de Terrorismo, destinando a pena de prisão perpétua exclusivamente a esses crimes graves. A medida está sendo comemorada pelos apoiadores como um passo definitivo para se acabar com a impunidade e consolidar a queda histórica nos índices de homicídios em El Salvador. E mais uma coisinha. Existem sérias dúvidas entre os paulo-freireanos de QI 83 do Fazendão sobre algumas palavras da língua portuguesa. Uma delas tem a ver com a palavra analgésico. Eles acham que deveria ser oralgésico. Até a próxima. Refletindo sobre a triste situação do Fazendão enquanto eu via essa imagem aí ao lado. Você pode levar um jumento até a água, mas não pode obrigar o jumento a beber. Da mesma forma, você pode mostrar a verdade a um petralha, mas é impossível fazer com que ele raciocine. Hoje, 19 de março de 2026, é o dia do carpinteiro, o dia do marceneiro, o dia do consertador, o dia dos moribundos, o dia mundial do cuscuz, o dia mundial do artesão, o dia do chocolate com caramelo e o dia da marcha da família com Deus pela liberdade. A Gazeta Brasil informa que o presidente Jair Highlander Bolsonaro apresentou boa evolução clínica e laboratorial nas últimas 24 horas, segundo o boletim médico divulgado hoje pelo Hospital DF Star, em Brasília, onde ele está internado desde a sexta-feira passada. De acordo com o documento, Bolsonaro segue em tratamento com antibiótico terapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. O boletim informa também que não há previsão de alta da UTI neste momento. O presidente de todos os brasileiros foi internado para tratar uma pneumonia bacteriana bilateral decorrente de um episódio de broncoaspiração, quando o líquido do estômago entrou nos pulmões. Ele apresentou febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios antes da internação. A caracterização de lobista e de violador emérito dos princípios éticos mais básicos do satânico psicopata golpista acaba de ser consolidada. Na Gazeta do Povo, a notícia de que o meliante togado negou um recurso apresentado pelo fundador da Ash Capital, Vladimir Timerman, desafeto de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em maio do ano passado.
A informação foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo e a decisão, referendada por unanimidade pela primeira turma, consta no sistema da Pocilga. Acontece que, na época em que este caso foi analisado no Sindicato do Crime Organizado, que atua ilegalmente nas dependências do antigo STF, lá na Praça dos Três Podres Poderes, o escritório de advocacia de Dona Vivi de Moraes, que regularmente faz canguru perneta com o doente mental, processava Timerman em nome de Vorcaro no Tribunal de Justiça de São Paulo. A revista Oeste informa que o inútil, corrupto e caríssimo TSE rejeitou uma ação do PL para investigar o chefe da quadrilha Petralha que fraudou a eleição de 22 por causa da homenagem prestada a ele por uma escola de samba no carnaval deste ano. O PL pediu que o Tribunal Superior Eleitoral abrisse uma investigação inicial sobre o financiamento e envolvimento do desgoverno Petralha de ocupação com a apresentação da escola de samba do Rio de Janeiro. A agremiação, assim como as outras 11 do Grupo Especial Carioca, recebeu R$1 milhão do Executivo Federal. Segundo o partido de oposição, a medida permitiria a coleta de provas para que futuramente pudesse apresentar uma ação de investigação judicial eleitoral contra a chapa do cachaceiro vigarista à reeleição. A alegação é de que o desfile resultou em campanha eleitoral antecipada em favor do Petralha, o que a lei brasileira proíbe. Uma lei que, como você sabe, só se aplica a uma parte do espectro político. Para a quadrilha Petralha, vale tudo. É sinal verde para tudo. O atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele, confirmou hoje que Dário Durigan será o novo síndico do prédio do Ministério da Fazenda, substituindo o energúmeno corrupto que deixa o cargo oficialmente amanhã. A saída ocorre em meio à expectativa de que a besta quadrada anunciasse ainda hoje a pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo. A revista Oeste informa que o espectro de uma paralisação com proporções superiores ao movimento de 2018 paira sobre o Palácio do Planalto. Os caminhoneiros ameaçam paralisação e dão ultimato ao desgoverno, vinculando a suspensão de uma nova greve nacional à publicação imediata de normas federais que reduzam o valor do óleo diesel. Lideranças de diversas regiões do Fazendão condicionaram o início de uma greve geral à divulgação de um instrumento normativo por parte do desgoverno Petralha de ocupação. Representantes da categoria realizaram uma assembleia e estabeleceram um novo encontro para hoje, com o objetivo de avaliar se as promessas do Ministério dos Transportes suprem o descontentamento com a escalada de valores nos postos de abastecimento e no frete. E mais uma vez eu chamo a sua atenção aqui para a minha premente necessidade de ajuda. Os números do Pix estão na descrição do vídeo. O CL News continua. A Gazeta Brasil informa que pesquisadores têm buscado nos últimos anos alternativas para retardar o envelhecimento biológico, processo natural do corpo que nem sempre acompanha a idade cronológica. Um novo estudo publicado na revista Nature Medicine indica que o uso diário de multivitamínicos pode contribuir para desacelerar esse processo, inclusive em pessoas mais velhas. A pesquisa analisou dados de 958 participantes com idade média de 70 anos que integraram o estudo Cosmos, um ensaio clínico que avalia os efeitos de suplementos alimentares na saúde. Os voluntários foram divididos em grupos que receberam multivitamínicos, extrato de cacau, ambos ou placebo ao longo de 2 anos. Os resultados mostraram que aqueles que ingeriram multivitamínicos apresentaram desaceleração em 2 dos 5 marcadores epigenéticos de envelhecimento analisados. Na prática,
Isso representa um retardamento estimado entre 2,7 e 5,1 meses no período avaliado. Um dos pesquisadores afirmou que os resultados ainda exigem cautela, dizendo que viver mais é uma coisa, viver melhor é igualmente importante. Ele ressaltou a necessidade de novos ensaios clínicos para entender melhor os efeitos de intervenções no envelhecimento biológico. Um projétil de 2.100 anos contendo uma mensagem foi encontrado durante escavações no Parque Nacional de Sucitas, na costa leste do Mar da Galileia. O artefato, utilizado por defensores gregos, possui uma mensagem sarcástica cravada e é o primeiro achado desse tipo. A bala, de aproximadamente 38 gramas, possui uma inscrição em grego equivalente à palavra aprenda. Foi descoberto um vazamento no fundo do mar. Um buraco no Oceano Pacífico está cuspindo líquido quente e pode prever o chamado Big One, o terremoto de grande magnitude. A descoberta do vazamento no fundo do mar na costa do Pacífico acendeu um alerta para os geólogos ao revelar que o fluido quente está saindo diretamente da falha de Cascadia, um dos pontos sísmicos mais perigosos do planeta. A anomalia, investigada por uma equipe da Universidade de Washington, pode ajudar a prever as condições que antecedem um terremoto de grande escala, incluindo o temido Big One. O Estreito de Hormuz, fechado pelo Irã desde o início do conflito com os Estados Unidos e Israel, é responsável pela circulação de cerca de 20% do petróleo mundial, o que aumenta a preocupação com impactos econômicos globais. No portal Conservatism and Elegance, da Daisy Smith, a notícia de que um caça F-35 de quinta geração dos Estados Unidos teria feito um pouso de emergência depois de uma missão de combate sobre o Irã. E o regime está reivindicando a responsabilidade pelos danos causados ao caça. Segundo se informa, o piloto pousou em segurança e não está ferido. Enquanto isso, o Space Liberdade informa que o presidente argentino Javier Milei disse que a Argentina pode enviar tropas ao Oriente Médio. O porta-voz, Javier Lanari, declarou que, se os Estados Unidos solicitarem, sim, qualquer ajuda que eles considerem necessária será dada. Ele se junta ao chefe de polícia iraniano, conhecido por fazer ameaças aos Estados Unidos e Israel e por apoiar a repressão contra os manifestantes pró-democracia, que hoje também foi enviado para o mármore do inferno. Na Gazeta do Povo, a notícia de que Maurinho Bobeira, o amarra-cachorro do verdadeiro chanceler do Fazendão, o inefável megalonanico Papa Smurf, afirmou durante a audiência no Covil dos 513 Picaretas que uma iniciativa diplomática liderada, veja só, pelo atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele, em 2010, poderia ter evitado o atual cenário de tensão envolvendo o Irã. Veja só que visão, né? Que visionário, né? O sabujo Maurinho Bobeira disse que, caso a chamada Declaração de Teherã tivesse avançado, o acúmulo de material nuclear enriquecido poderia ter sido impedido. Na tentativa marota de amarrar cachorro com salsicha, a declaração previa que Teherã enviasse cerca de 1.200 quilos de urânio pouco enriquecido para território turco, sob supervisão internacional, em troca do fornecimento de combustível nuclear com acompanhamento da Agência Internacional de Energia Atômica. Ou seja, a disposição entusiasmada de dialogar com bandidos sempre existiu por parte dessa gente, especialmente com bandidos que proclamam o fim do mundo ocidental e a invasão e a destruição de tudo pelos muçulmanos. E esse Maurinho Bobeira achando lindo. E mais uma coisinha. É muito, muito importante, até mesmo para a sua segurança, que você jamais confunda
Mulher de salto com vara é uma coisa. Agora, se ligue, mulher de vara com salto é outra bem diferente. Até a próxima. Verdadeiramente estupefato com o nível abissal de Paulo Freireanismo de QI 83 desse desgoverno petralha de ocupação. Agora foi criado um aplicativo para você fazer denúncia anônima, o que é muito legal. Mas para você fazer a sua denúncia anônima, é preciso primeiro registrar seus dados com CPF e verificação facial. Preciso dizer mais alguma coisa? Hoje, 20 de março de 2026, é o... A revista Oeste informa que o quadro clínico do presidente Jair Bolsonaro, de 70 anos, permanece estável, mas sem previsão de saída da unidade de terapia intensiva do Hospital DF-Star, em Brasília. O boletim médico divulgado hoje informa que ele responde bem ao tratamento com antibióticos intravenosos e que ele segue sob cuidados intensivos com o apoio de fisioterapia motora e respiratória, detalhando que Bolsonaro ainda necessita de suporte clínico intensivo. A nota tem a assinatura dos médicos Cláudio Birolini, Leandro Echenique Brasil Caiado, Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Júnior e Alisson B. Barcelos Borges, que são os responsáveis pelo acompanhamento do quadro de saúde do presidente de todos os brasileiros. A revista Oeste informa ainda que a médica plantonista Ana Cristina, que atendeu Jair Bolsonaro na Papudinha, afirmou que a transferência do presidente para o hospital DF-Star ocorreu por risco de morte, quando ele passou mal na sexta-feira 13 e precisou ser transferido às pressas, onde agora está se recuperando de um quadro de broncopneumonia bacteriana. A situação do satânico psicopata golpista lobista se complica a cada minuto que passa. A Gazeta Brasil informa que a investigação sobre as conexões do banqueiro picareta Daniel Vorcaro, do Bando Master, avançou hoje com a análise de novos dados cadastrais. Informações obtidas pela CPMI do INSS confirmam que o número de telefone salvo no celular de Vorcaro como, abre aspas, Alexandre de Moraes Brasília, fecha aspas, foi ativado no dia 22 de fevereiro de 2017, exatamente a mesma data em que o plenário do Senado aprovou a indicação do doente mental para ocupar o sindicato do crime organizado que atua ilegalmente nas dependências do antigo STF na Praça dos Três Podres Poderes. Os dados revelados pelo SBT News foram extraídos do Sistema de Investigação de Registros Telefônicos e Telemáticos, uma ferramenta do Ministério Público. O documento oficial indica a operadora e a data de início da conta, apontando como assinante o próprio Sindicato do Crime Organizado, sem especificar nominalmente o usuário da linha funcional. O rastreio do número começou após a Polícia Federal identificar o contato na agenda de Daniel Vorcaro. Segundo o jornal O Globo, esse número trocou mensagens com o banqueiro horas antes de ele ser alvo de uma ordem de prisão em novembro do ano passado. Embora o satânico psicopata golpista lobista tenha trocado de aparelho em fevereiro deste ano, congressistas que mantinham contato com ele confirmaram que o número registrado na agenda de Vorcaro era
de fato, o utilizado pelo doente mental na época. A bandidagem que assola o fazendão se apresenta em diversos níveis, como se pode ver. Agora, por exemplo, a revista Oeste traz a notícia de que o Tribunal de Contas da União ordenou o corte de verbas do pé de meia para beneficiários mortos. A desavergonhada picaretagem é tanta que até mesmo o próprio TCU, que identificou pessoas falecidas no programa educacional, estabeleceu um prazo de 2 meses para que o MEC bloqueie os pagamentos. Ou seja, quem fatura o dinheiro dos defuntos ainda vai receber durante mais algum tempo, tendo a chance de tentar descobrir um outro esquema para chupar dinheiro do desgoverno Petralha de ocupação. A Gazeta do Povo amplia uma notícia que eu dei hoje cedo no Jornal dos Jornais, citando o colunista Cláudio Magnavita, do Correio da Manhã, informando que o último voo Brasília-Rio da Latam, da noite de ontem, com o terrivelmente crente do pé quente, foi cancelado depois de uma falha mecânica. Hoje cedo, não havia a informação de que Zé Peruca também estivesse a bordo. O embarque acabou ocorrendo somente na manhã de hoje e a empresa aérea não explicou a origem do defeito na aeronave e o consequente motivo do cancelamento, quando o embarque já havia finalizado e as portas estavam fechadas. O deputado estadual cearense Carmelo Neto, que mudou de nome e agora se chama Carmelo Bolsonaro, fez um vídeo para contar a você onde é que realmente começou a criminosa farra do INSS. Confira. A roubalheira do INSS começou no governo Bolsonaro? Vamos acabar de uma vez por todas com essa narrativa. Vamos lá. A origem, a raiz, é governo Dilma, governo do PT. Quando essas entidades, hoje investigadas por uma fraude bilionária com o dinheiro dos aposentados, começou a receber muito dinheiro, 413 milhões. Depois, olha como esse número cresceu, 460 milhões, 617 milhões, e aí chega 2019, quando o presidente Bolsonaro assume a presidência da República e, em meio a suspeitas de fraude, assina uma medida provisória de combate à fraude no INSS. O presidente Bolsonaro assinou a MP e sancionou a lei que combate fraude no INSS. E olha só o que aconteceu depois. O número que era de 604 milhões quando o presidente Bolsonaro assumiu foi para 510 milhões. Quase 100 milhões a menos o dinheiro que essa turma que está sendo investigada recebeu. Mas aí, olha só o que foi que aconteceu. Em 2022, o Congresso revoga a medida de combate à fraude do presidente Bolsonaro. Com apoio, sabe de quem? Com apoio do PT. E o que acontece depois disso? Esse número salta em 2022, o ano que o Congresso revogou a medida de combate à fraude do presidente Bolsonaro, vai para 706 milhões. Quase 200 milhões a mais que essas entidades investigadas receberam. Agora vamos ver o governo Lula, o governo do PT. O governo Lula recebeu suspeitos de fraudes no INSS 15 vezes desde 2023, quando assumiu a presidência. E o que acontece? 2023, primeiro ano de governo Lula, salta de 706 milhões, quando o Congresso revoga a medida do presidente Bolsonaro, para 1,3 bilhões. E em 2024, esse número ele salta para 2,6 bilhões no governo Lula. A verdade é que querem pintar o Bolsonaro como vilão. Mas todo mundo sabe que quem enfraqueceu o INSS foi a Dilma. Quem viu esse rombo, essa roubalheira explodir foi o Lula. E quem tentou combater essa sacanagem com os aposentados foi o presidente Bolsonaro quando assinou a medida provisória. O resto é mentira para tentar te enganar. E mais uma vez eu chamo a sua atenção para a minha premente necessidade de ajuda. Os números do Pix estão na descrição. O CL News continua. No Space Liberdade, a informação de que o terrivelmente crente do pé quente ignorou solenemente o amarra-cachorro do satânico psicopata golpista lobista, o Venério PGR, e decidiu, sozinho, transferir Vor Barato para a superintendência da PF. O Space Liberdade conta que o Venério Paulo Blenu, devorador de sanduíches de batatas fritas, só tomou conhecimento do fato pela imprensa.
Também no Space Liberdade, uma prévia do grosso que deve entrar em muita gente no Planalto Central. A notícia informa que, esperando pelo pior, Vorcaro, que nessas fotos ainda aparece com a pinta de galã da novela das 8, guardou todos os registros de conversas com os poderosos da República. O Space Liberdade segue informando que o terrivelmente crente do pé quente pode autorizar a quebra de sigilo da Marilit, do Bubina, amigo do amigo de meu pai, mesmo após o chorão laxante Beissola derrubar a decisão da CPI. Ou seja, briga de bandido de alto nível, coisa de cachorro grande. O inimitável Luciano Hang, o velho da Havan, se vestiu de mulher e gravou um vídeo onde ele mostra a pesquisa em que 84% das pessoas entrevistadas discordaram de Felipe dos Santos Silva, o traveco que atende pelo nome de Érica Hilton, ocupando a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Polêmica da semana envolvendo a presidente da Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. E até com o ratinho, né? Eu pergunto para vocês, você seria favorável ou contra? 84% desta pesquisa disseram que ser contra. Eu pergunto, né? Colocar uma peruca loira, botar uma roupa feminina, me faz conhecer os verdadeiros problemas de uma mulher? Será? Eu aqui agora, vestida assim, vou me candidatar a presidenta de honra da Comissão dos Cafés das Mulheres aqui da minha cidade. Será que eu me elejo? Você discorda ou concorda com essa pesquisa? Outro dia, inclusive, eu vi uma notícia tão absurda que eu acabei nem comentando na hora. Ela dava conta de que as mulheres de vagina, útero e ovários que integram essa Comissão da Mulher na Câmara estavam indignadas, porque o Felipe dos Santos Silva cortou o microfone delas e rejeitou todas as propostas apresentadas por elas. Bom, eu fico indignado de ver que as mulheres de vagina, útero e ovário que foram eleitas para a Câmara dos Deputados não se dão ao respeito, não têm brio, não têm um pingo de vergonha na cara, justificando o comentário jocoso do venerando Nelson Rodrigues, que lá nos idos dos anos 60 dizia que mulher gosta de apanhar. O que todas as mulheres com vagina, útero e ovário tinham que fazer é abandonar ou renunciar ou largar de mão essa comissão, deixando o traveco falando sozinho numa sala absolutamente vazia. Água e óleo não se misturam. Se o Covil dos 513 Picaretas montasse uma comissão de defesa da turma LGBTUVWXYV, tudo bem, até ele poderia presidir. Fora isso, não há espaço para qualquer tipo de acerto nem de compromisso. Essa mulherada precisa se posicionar com toda a firmeza, senão ficam um cara de vagabundas. E no fim das contas, cadê o Zezinho Turbante, filho do Zé Turbante, que foi despachado para o colo do capeta logo no primeiro dia da intervenção norte-americana e israelense no Irã, no dia 28 de fevereiro, hein? Hoje, duas notícias conflitantes. O Space Liberdade publicou duas fotos do Mojtaba Khamenei com a informação de que a agência de notícias iraniana Tasnim divulgou novas imagens do Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, o novo líder supremo do Irã. Ele está sorridente, limpinho, com cara de banho tomado. Mas o portal Conservatism and Elegance traz um relato dizendo que o mais novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, estava em coma no hospital Longman após um ataque dos Estados Unidos e agora está morto. Informações oficiais são esperadas em breve. Então, o jeito é esperar.
Enquanto isso, ex-esquerdistas iranianos que eram contrários ao governo do Shah Reza Pahlavi agora admitem a volta do filho do Shah do Irã ao controle do país. Eles até se reuniram com o filho do Shah deposto em 1979 para traçar os objetivos em meio ao conflito do Irã contra os Estados Unidos e Israel. Aqui nos Estados Unidos, a Gazeta Brasil informa que o presidente norte-americano Donald Trump criticou hoje os países da OTAN por não colaborarem com os esforços dos Estados Unidos para garantir a segurança do Estreito de Hormuz, chamando os países da OTAN de covardes. Em postagem na rede social Truth Social, Trump afirmou, abre aspas, sem os Estados Unidos, a OTAN é um tigre de papel. Eles não quiseram se juntar à luta para deter um Irã nuclear. Agora que a luta foi vencida militarmente, com muito pouco risco para eles, reclamam do preço do petróleo, mas não querem ajudar a abrir o Estreito de Hormuz, uma manobra militar simples que é a razão dos altos preços do petróleo. Tão fácil de fazer, com tão pouco risco. Covardes. Fecha aspas. De qualquer forma, parece que a bronca de Donald Trump começa a dar resultados. O Reino Unido acaba de dar sinal verde para que as forças norte-americanas usem a estratégica ilha de Diego Garcia e a base aérea Fairford da Royal Air Force para realizar ataques contra instalações de mísseis iranianos que visam navios no Estreito de Hormuz. Nesse meio tempo, a Gazeta do Povo informa que os Estados Unidos destruíram uma fábrica do Irã usada para o desenvolvimento de mísseis balísticos. De acordo com o Comando Militar norte-americano, o alvo foi a fábrica de mísseis superfície localizada na cidade de Karaj. Para destruir a fábrica, o CENTCOM disse que as forças dos Estados Unidos utilizaram munições guiadas de precisão. Forças norte-americanas e israelenses têm realizado ataques diários contra alvos militares do Irã no âmbito da chamada Operação Fúria Épica, que visa destruir a capacidade balística e nuclear iraniana. A Gazeta do Povo informa também que Israel está dizendo que não vai mais atacar infraestruturas de energia no Irã, depois de um pedido feito por Donald Trump. O pedido do mandatário norte-americano foi feito depois que as forças de defesa israelenses realizaram nesta semana novos ataques aéreos ao importante campo de gás de South Pars, no Irã, a maior instalação desse tipo no mundo e que é compartilhada com o Catar. A ação mexeu com os mercados mundiais de energia. Na Gazeta Brasil, a notícia de que mais um iraniano de alto coturno foi dançar com as 72 virgens do paraíso. O porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, Ali Mohammad Naini, foi despachado para o colo do capeta hoje, durante ataques realizados pelas forças dos Estados Unidos e de Israel, segundo informou a televisão estatal iraniana. Naini também exercia o cargo de vice-chefe de relações públicas da instituição. A morte ocorreu poucos dias após o assassinato do líder de fato do regime clerical, Ali Larijani, e do responsável pela repressão aos protestos, Gholam Reza Soleimani, em ações militares israelenses. O presidente Donald Trump usou e abusou da ironia hoje para dizer que os Estados Unidos querem conversar com o Irã, mas que não há ninguém com quem conversar. Todos os líderes deles sumiram. No delicado jogo de xadrez da política internacional surge a notícia de que o presidente russo Vladimir Putin afirmou que a Rússia só deixará de fornecer informações de inteligência ao Irã se e somente se os Estados Unidos suspenderem o apoio à Ucrânia. Durma-se com um barulho desses, né? E aqui nos Estados Unidos, de acordo com o portal Conservatism and Elegance, os promotores norte-americanos em Nova York estão investigando o presidente colombiano cheirador Gustavo Petro por ligações com narcotraficantes,
inclusive se a campanha eleitoral dele recebeu fundos ilícitos. Caso o cheirador seja indiciado, será que ele também será preso de pijama, como aconteceu com o podre Nicolás Maduro? Semana quase encerrada e essa edição está terminando, mas eu aproveito para agradecer a você, dessa grande família patriota que tem me prestigiado ao longo desses anos, além de, mais uma vez, convidar você a se inscrever no YouTube, não demora nem 30 segundos, e a acompanhar o Jornal dos Jornais, transmitido ao vivo todas as manhãs, além do CL News e do segmento de orações, que são publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode ter acesso a tudo pelo meu website, que é ainda mais seguro. O link é esse aí, ó, clnewsoficial.com. Acesse e guarde nos favoritos do seu navegador. Ah, e mais uma coisinha. Fique ligado no seguinte: moradia é um direito, mas o Estado não abre mão de lhe roubar o IPTU todos os anos. A saúde é um direito, mas os remédios carregam 40% de imposto. A segurança é um direito, mas só os bandidos podem ter armas em casa. Preste atenção, o Estado não quer o seu bem. O Estado tira tudo de você e não lhe entrega nada. Até a semana que vem.